Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu quis trazer um assunto que eu gosto bastante, eu me interesso muito, inclusive eu coloquei ele na descrição do meu canal, então eu quis realmente trazer uma explicação para ele e mostrar da sua importância, que é referente à educação clássica. O que seria a educação clássica e qual que é a diferença dela para a educação moderna e contemporânea. É um assunto que ele é de muita urgência para a gente começar a entender como que funciona a mente, né, dos estudantes universitários hoje em dia e por que que é assim. Bom, primeiramente, a gente precisa entender o contexto geral, histórico realmente sobre o que é a educação. E assim a gente volta mais uma vez lá para a Grécia Antiga. Quase tudo do Ocidente começou lá, como vocês já viram, né? E bem, lá com os sofistas é que realmente começou um cenário realmente de educação para os gregos, porque os sofistas, eles eram professores particulares que eles andavam por todo o território grego e eles cobravam pelos seus ensinamentos. Então eles ensinavam geografia, política, poesia, ciência, enfim. Só que o principal ensinamento deles era sobre a retórica, que é a arte do discurso, a arte de falar bem, de convencer. Só que eles usavam a retórica, entre aspas, para o mal, porque não era exatamente para fazer o mal, mas ele era mais usado especialmente para isso. Porque, segundo os sofistas, como eu já falei no meu vídeo sobre refutando o relativismo, eles acreditavam que a verdade era algo relativo. O principal sofista que divulgou essa ideia foi Protágoras. Só que como a verdade é algo relativo para eles, então não importa o que você vai apresentar em um debate, mas sim qual vai ser o melhor discurso. Então aquele que tem a melhor retórica é o que vai ganhar os debates, e assim é o que vai conseguir moldar a sociedade. Então para eles o papel de um filósofo era transformar o mundo ao seu redor para o bem, né? Fazer o mundo ficar um lugar melhor. Então, por isso que eu disse que não é precisamente para fazer o mal, mas como uma atitude antiética, porque você não está se importando com a verdade do debate, você pode mentir se for o caso, mas se você tem uma boa retórica você ganha, então para eles acaba não importando. Só que os sofistas, eles foram muito criticados pelo filósofo Sócrates, que é realmente o pai da filosofia, porque ele nos mostrou um outro conceito de filósofo, já que para ele filósofo e educador eram a mesma coisa. Para ele a função da educação e da filosofia era transformar o homem em um ser virtuoso, um ser que tende ao bem, que tende ao conhecimento, é elevar a alma do homem para o belo, para a sua finalidade. Então, tendo essa definição do que é a educação e do que é a filosofia, Sócrates ele teve vários alunos, e entre eles o principal deles foi Platão, que, como eu já disse aqui no canal, ele foi o criador da tradição filosófica, porque ele quis passar esse conhecimento que o Sócrates nos mostrou para frente. Só que Platão não foi só influenciado por Sócrates, é claro que ele foi a sua maior influência. Teve também Pitágoras. O Pitágoras ele era considerado um grande educador, ele usava técnicas de educação muito boas. E o Pitágoras ele acreditava que a virtude e o conhecimento eles estavam 100% interligados, porque para ele não importa o quanto você soubesse de matemática ou de filosofia. Se você não fosse uma pessoa virtuosa, o qual ele considerava as três maiores virtudes, a inteligência, o amor ao próximo e a coragem, se você não tivesse essas três virtudes, para ele você nunca ia ser um pitagórico. Platão ele se inspirou nessas técnicas de educação usadas por Pitágoras, aliadas às ensinadas por Sócrates. Claro que Platão também viajou por um monte de países, ele conheceu outros grandes pensadores, e com isso, com todo esse conhecimento armazenado, Platão ele quis criar uma tradição não só filosófica, mas uma tradição de educação. Como que você deve realmente ensinar a filosofia para as pessoas? Como você deve fazer com que as pessoas cheguem à verdade? E aí está a educação clássica. Porque, claro, é preciso saber como que você deve fazer com que o homem trabalhe as suas potências. Porque para o homem chegar à verdade e ao bem, é preciso que ele tenha as potências da alma bem trabalhadas, bem treinadas. Porque só assim é possível realmente você conseguir chegar à sua beatitude. E como é que você faz para você treinar isso no homem? Como é que você faz para ensinar ele a desenvolver? E é assim que Platão nos mostra a educação clássica, no qual na academia platônica, que pode ser considerada realmente a primeira grande instituição de educação clássica da história, ele ensinava o famoso trivium, que eram três artes diferentes: a retórica,
a gramática e a lógica. A retórica, como eu já falei, é a arte do discurso, a arte de falar bem. A gramática é a arte de escrever bem. E a arte da lógica é a arte do raciocínio, a arte do pensamento e da reflexão. Como é que você faz para raciocinar de forma correta? E é extremamente necessário você entender o Trivium, porque é por meio dele que o homem chega até a verdade. Já que o homem ele chega ao conhecimento ou ouvindo o que alguém disse, e isso é a retórica, ou lendo o que alguém escreveu, e isso é a gramática, ou raciocinando em cima de algo que alguém disse, e isso é a lógica. Mas não era só o Trivium que Platão ensinava. Tinha também o famoso Quadrivium, que eram 4 artes diferentes. E somando o Trivium e o Quadrivium, surgem as famosas artes liberais, que eram 7 ao todo. Então, para os antigos, existem 3 tipos de artes: a arte mecânica, a arte estética e a arte liberal, como eu disse. A arte mecânica ela está voltada mais para o trabalho, para o esforço, para o corpo, para a força física, como a agricultura, as táticas militares, a ginástica, as artes marciais, enfim. Tem as artes estéticas, que está voltada para o deleite, para o prazer, para a contemplação artística, como a música, como a arquitetura, a poesia, literatura, teatro, enfim. E as artes liberais, elas estão voltadas para o conhecimento e para o bem. Então é para o homem no sentido mais elevado do termo, que é o bem e a verdade. Então, como eu ia dizendo, o quadrívio ele tem 4 artes, que são a geometria, aritmética, astronomia e música. E bom, vamos por partes. A aritmética, ela é muito parecida com a lógica, mas ela é mais uma ciência matemática porque ela está voltada para os termos quantitativos. A geometria está voltada para as formas que há no mundo, e as formas eram extremamente necessárias para o Platão. Ele dava tanto valor a geometria, que na porta da academia estava escrito que lá só podia entrar quem tivesse um conhecimento básico de geometria. Tamanho era o valor que ele dava para essa arte. Tinha a astronomia, que é o estudo dos corpos celestes, mas um detalhe aqui é que na época não tinha muito bem a diferença entre astronomia e astrologia. Então, para eles, o estudo dos corpos celestes, das estrelas, planetas, satélites, estava 100% ligado com os signos e com as constelações. E por último, a música, que ela também, com a arte estética, também é uma arte liberal, porque a música não serve só para você contemplar algo bonito, mas também para você entender a harmonia que há no mundo, porque quem estuda música acaba tendo uma percepção harmônica no mundo muito mais aprimorada. E bem, na academia tiveram muitos alunos, mas o principal deles foi Aristóteles, que ele se formou lá, ele estudou lá por 20 anos, ele se tornou professor de retórica lá, e depois ele fundou a sua própria escola, que é considerada a segunda instituição de educação clássica da história, que é o famoso Liceu. E lá, Aristóteles ele se inspirou muito nas táticas de educação que Platão ensinou, que é o trívio e o quadrívio, mas ele também adicionou outras artes, como a medicina, zoologia, botânica, enfim. Isso fez com que alguns educadores medievais colocassem a medicina como uma das ciências das artes liberais. Só que, no geral, a maioria só considerava realmente as 7 que eu falei. E bem, a academia e o liceu, eles foram as principais instituições de educação por séculos, e eles formaram centenas de milhares de alunos, e esses alunos tiveram seus próprios alunos. Então, a tradição iniciada por Platão e por Aristóteles se propagou por séculos, e isso veio realmente se manifestar ainda mais com os pensadores da patrística. O que foi a patrística? Foi um grupo de filósofos e teólogos católicos que eles buscavam entender as Sagradas Escrituras, entendendo os princípios que os gregos alcançaram. Então tiveram muitos gênios, tiveram Santo Ambrósio, São João Crisóstomo e o maior de todos eles, Santo Agostinho de Hipona. Esses caras, eles buscavam entender a própria fé deles, o catolicismo, entendendo o que Platão e Aristóteles nos ensinaram na academia e no liceu. Então uma coisa que foi muito aplicada nessa época foi o famoso trívio, porque eles tinham que usar a gramática para entender as Sagradas Escrituras,
tinham que entender retórica para fazer as suas homilias e para entender as homilias de outros padres e bispos, e também tinham que entender muito de lógica para eles raciocinarem em cima do que era ensinado. E bom, com tudo isso, isso viria a se manifestar como um todo, mais especialmente com a escolástica, que foi o auge do catolicismo, já que foi a partir do século X, com os intensos trabalhos do imperador Carlos Magno, para conseguir fazer com que a fé católica se estabelecesse realmente em toda a Europa, que fez com que a igreja armazenasse um grande conhecimento filosófico e científico. Todas as obras dos grandes pensadores do passado, elas eram armazenadas pelos monges, pelos padres, pelos bispos e eram ensinadas para essas pessoas, já que foi a Igreja Católica que fundou as escolas e as universidades. E na época existiam as grandes faculdades, que eram realmente a de medicina, direito e de teologia. Só que em todas elas, antes de você entrar, era necessário que você estudasse profundamente as artes liberais. Qualquer universitário medieval precisava, para ser considerado como um tal, um grande conhecedor do trivium e do quadrivium. Ele precisava ser formado nisso. Caso contrário, ele realmente não ia conseguir ser um bom erudito, ele não ia conseguir chegar à verdade. E para eles, a verdade era fundamental para alcançar a salvação, já que o objetivo da igreja é a salvação das almas. Mas para você alcançar a salvação, é necessário você conhecer a verdade. Então, isso aqui foi uma grande evolução do que Sócrates nos ensinou, já que está 100% ligado com o que ele disse. Então, se a educação serve para elevar a alma do homem para a sua beatitude, quem vai fazer isso vai ser realmente com os grandes gênios da escolástica, que vão estabelecer realmente todo um requisito para a educação. E na Idade Média foi feita uma hierarquia de ciências, no qual na base de todas elas estavam o trivium e o quadrivium. Acima delas, em segundo lugar, na maior de todas as ciências, estava a filosofia, que faria com que o homem viesse a conhecer o ser. E acima dela, no topo, o pico, a maior de todas as ciências, é realmente a teologia, porque ela tem como objeto de estudo o próprio Deus, já que ela busca entender as verdades que Deus nos revela através das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. Então foi feita uma hierarquia de ciências, no qual era necessário você entender a base, depois a filosofia, para depois chegar à teologia. Isso foi uma hierarquia que formou grandes gênios da época, como por exemplo o grande Santo Alberto Magno, que é talvez o maior cientista da Idade Média, mas também formou o grande gênio São Tomás de Aquino, que é talvez a pessoa mais inteligente de todos os tempos. Então foi um sistema que ele se consolidou porque ele uniu tudo que ensinou os gregos e os grandes gênios da patrística e se consolidou, já que como a Igreja Católica era uma instituição da época, ela se fundou como um grande sistema que viria ensinar a educação clássica para as pessoas. E é por conta disso que o século XIII ele é considerado por muitas pessoas como o século das luzes, que foi o auge intelectual da humanidade. Só que infelizmente nem tudo são flores, né, gente? A dominância da educação clássica viria chegar ao fim, especialmente no século XIV, século XV e XVI, no qual muitos pensadores vieram a querer criar um novo sistema educacional. E isso só nos mostra que Sócrates estava certo o tempo todo. O papel da educação é o mesmo que o da filosofia, porque esses pensadores, eles quiseram criar uma nova filosofia, recomeçar ela do zero, tal como foi com Descartes, com Guilherme de Ockham, enfim. E no momento em que eles querem recriar a filosofia do zero, eles querem também recriar a educação do zero. E assim é criada a educação moderna, com a teoria do Estado moderno, no qual o objetivo da educação moderna e contemporânea não é mais o homem ser uma pessoa virtuosa, não é mais fazer com que o homem se eleve ao bem, à verdade, ao belo, não é mais nada disso. A função hoje da educação é fazer com que o homem seja um questionador, seja uma pessoa que tem consciência social, uma pessoa que tem a ciência das classes. E isso acabou realmente voltando um pouco atrás, porque se você for ver, isso está muito ligado com o que os sofistas acreditavam que era educação, já que o educador seria aquele que iria transformar a sociedade, o modelo dela, o modelo ideal de sociedade. E isso acabou se tornando a educação contemporânea, já que é isso que é ensinado completamente. É você ter conhecimento do que acontece na sociedade no sentido de classes, de luta de classes, de tolerância, preconceito, classismo. Isso é o foco da educação de hoje.
que é uma coisa que está muito ligada com os sofistas já. Isso é uma coisa que realmente foi quebrada, que realmente foi quebrar a educação clássica, foi realmente com as ideias de Lutero. Porque Lutero, ele defendia que a educação não devia ser ensinada pela igreja, como era no século XII e século XIII, mas sim pelo Estado. Então a ideia hoje geral de que a educação é um papel do governo começou com Lutero. E, obviamente, a nobreza da época apoiou muito isso, e por conta disso eles aplicaram isso em muitos países e aplicam até hoje. É claro que a educação clássica não morreu no século XIII, e, na verdade, muitas pessoas se esforçam para continuar mantendo ela viva. Até hoje tem isso. Mas uns exemplos mais antigos, nós tivemos a Universidade Austríaca e Alemã no século XX. A gente também tem até hoje, né, no qual, infelizmente, o professor Olavo de Carvalho já morreu, mas o curso online dele de filosofia tinha muito desse modelo de educação clássica e tal. Nós temos o famoso Instituto de Hugo de São Vitor, que também é muito bom, e vários outros canais no YouTube que eles se esforçam para manter essa educação clássica, a educação que tinha nos períodos mais antigos e medievais. E também é claro que mesmo com que esse objetivo da educação moderna tenha nascido no século XIV, XV e XVI, como eu falei, como Lutero, como os iluministas, ele viria realmente ser aprimorado no século XX com os pensadores da escola de Frankfurt, já que eles defendiam que para a revolução marxista acontecer era fundamental que no ramo educacional, no ramo intelectual de qualquer sociedade, que ele fosse 100% dominado pelos pensadores de esquerda, que iniciou essa ideia foram os caras da escola de Frankfurt, como Adorno, como Horkheimer, enfim. E é óbvio que essa ideia ela viria a ser muito usada, muito investida, muito bem trabalhada pelos globalistas, né? Pô, você acha que eles vão ficar de fora dessa? Você acha que um George Soros, um Warren Buffett, um Bill Gates, eles iam realmente ficar de fora disso? Eu falei que não, eles iam aproveitar para investir nisso. Eles usaram muito essa ideia. Então, valeu, Adorno, valeu, Horkheimer. Vocês estão de parabéns. Vocês realmente ajudaram muito a contribuir para as pessoas que vocês tanto odiavam. Caíram na própria armadilha. Mas bem, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou só lembrar aqui que vocês possam me seguir no Instagram, que tá aqui em cima em algum lugar. Não sei se tá aqui ou aqui embaixo, né? Não sei aonde que eu vou colocar. Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.